Olha só, já pararam para pensar que toda a sala de aula, no fundo, funciona com base num tipo de acordo secreto? Pois é, um conjunto de regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que todo mundo de alguma forma segue. É justamente sobre esse acordo fascinante que a gente vai conversar hoje. Então, a grande pergunta é essa, né? Que regras são essas que não estão no papel? São elas que definem, por exemplo, quem pode falar, qual o momento certo de fazer uma pergunta, o que é considerado uma resposta boa? No fim das contas, são essas regras que ditam todo o ritmo do aprendizado. É uma coisa bem curiosa, né? Porque todo mundo, em algum momento da vida escolar, já sentiu e seguiu essas regras, mesmo sem saber dar um nome para elas. Elas simplesmente estão lá, sabe? Guiando essa dança super complexa que é o ensinar e o aprender. Bom, para a gente começar a desenvendar isso, vamos pegar uma palavra que todo mundo conhece: contrato. O que é um contrato? Basicamente é um acordo, né? Uma combinação onde tem direitos e obrigações para cada lado. Bem simples. Mas, e se a gente levar essa ideia lá para dentro da sala de aula, o que acontece? É aí que a gente chega no conceito principal, uma ideia de um pesquisador chamado Guy Brousseau, o contrato didático. E o que é isso? É exatamente esse conjunto de regras, a maioria implícita, que existe entre o professor, o aluno e o próprio conhecimento. É esse contrato que vai governar o papel e a responsabilidade de cada um ali naquela situação de aprendizado. Certo, e para esse contrato poder existir, ele precisa de 3 elementos que são essenciais. Vamos ver quais são? E olha, a estrutura é até bem simples, mas é muito poderosa. Pensa assim, de um lado a gente tem o aluno, cuja função é aprender. Do outro lado, o professor, com a função de ensinar. E bem no meio disso tudo, o conhecimento, que é aquilo que precisa ser aprendido. O contrato didático é justamente o que organiza a relação entre esses 3 pontos. Tá, mas aí fica a pergunta. Se essas regras não estão escritas em um manual, de onde elas saem? Como é que elas aparecem? A chave para entender isso está na diferença entre o que é explícito, ou seja, o que é dito, e o que é implícito, o que fica subentendido. Basicamente, a gente tem duas formas. A primeira são as regras explícitas. É quando o professor senta com os alunos e combina tudo abertamente. Mas o que acontece na maioria das vezes é a segunda forma. As regras são implícitas. Elas nascem do jeitão da aula, do comportamento do professor, de como as carteiras estão arrumadas. É um verdadeiro jogo de expectativas. Certo, mas por que isso tudo é importante? Qual é a relevância de se preocupar com um contrato que a gente nem consegue ver direito? Bom, a questão é que ele tem duas funções que são super importantes. A primeira, ele define os papéis, sabe? Deixa claro o que se espera de cada um. E a segunda, que talvez seja ainda mais crucial, é que ele cria foco. Como ele organiza as ações, o contrato ajuda a garantir que a energia da turma toda esteja direcionada para o que interessa de verdade, aprender de um jeito que faça sentido. E é agora que a coisa fica ainda mais legal. Porque não existe um tipo só de contrato. Dependendo da aula, do professor, da escola, ele pode ser bem diferente. Vamos dar uma olhada em 3 tipos principais. Vamos comparar aqui. Primeiro tem o contrato normativo, que é aquele mais tradicional, sabe? O professor tem todo o conhecimento e o aluno está ali para receber. Depois tem o iniciativo. Aqui a coisa já muda. O professor vira mais um guia, um parceiro, e o aluno precisa correr atrás, aprender por conta própria. E por último tem o aproximativo, onde o aluno é quem busca o conhecimento e o professor age como alguém que intervém para ajudar a dar forma a essa busca. E depois de ver tudo isso, a pergunta volta para a gente, né? Faz a gente pensar na nossa própria trajetória. No final das contas, o mais importante é isso. Só de saber que esse contrato existe, a gente já ganha uma ferramenta muito poderosa. Com ela, dá para entender muito melhor como as coisas funcionam em qualquer lugar onde se aprende algo, seja na escola, no trabalho, até num tutorial na internet. Isso leva a gente para uma última reflexão. Se cada um parar para pensar na própria experiência, qual desses contratos foi o mais comum? O normativo, o iniciativo ou o aproximativo? Pensar nisso pode dizer muito sobre o jeito como a gente aprendeu e sobre como nos ensinaram a vida toda.